Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é folha de pagamento e os tópicos a serem abordados nessa aula são elementos da folha de pagamento. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os elementos que compõem a folha de pagamento, identificar a diferença dos vencimentos e descontos na formação da remuneração do trabalhador. Quando nós falamos de vencimentos, olha aí para você conhecer o holerite. Não é aquele que você recebe no fim do mês, mas esse daqui, holerite, é em razão do nome desse rapaz que aparece aqui na nossa imagem. Ele é o principal, então, instrumento para que esse trabalhador venha receber o seu salário, identificando os seus vencimentos e os descontos que ocorrerão, incidirão sobre a folha de pagamento. Alguns deles para a gente estar conhecendo, nós temos o salário família, 13º salário, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, comissões e férias. Vamos falar um pouquinho mais de cada um desses. O nosso salário, ele é pago então pelo empregador em razão dos trabalhos, das funções executadas pelo empregado. Mas como é feito o cálculo deste salário? Se um trabalhador aí trabalha 44 horas por semana, no mês ele trabalhará 220 horas. Então, se o salário dele, vamos colocar aí que é 1.760 por mês, o valor da sua hora trabalhada é de R$ 8. Então, se você quer saber aí quanto que você ganha pela hora trabalhada, você pega o seu salário integral e soma as suas horas trabalhadas na semana, multiplica por 4 para dar a questão mensal e aí você vai conseguir alcançar o valor da sua hora de trabalho na organização ou da pessoa que você está empregando também. Quando nós falamos de horas extras, são horas que não estavam previstas nesse contrato de trabalho, contrato que, vamos supor que é de 40 horas, tem contrato de 30 horas, de 20 horas, enfim. Se a pessoa trabalha 30 horas por semana, dá mais ou menos aí uma carga horária de 6 horas por dia. Se ela ultrapassar isso, ela tem direito a receber por horas extras trabalhadas. Horas extras estas que serão pagas com um valor superior de pelo menos 50% à hora fixada. Então, lembram-se do exemplo que nós tivemos com o nosso trabalhador ali, que ele ganhava R$ 8 por hora trabalhada? Se ele fizer uma hora extra, ele receberá pelo menos R$ 12 por essa hora trabalhada, ou seja, 50% a mais do que ele recebe naturalmente pelo contrato de trabalho dele. Nós temos também o 13º salário, época de fim de ano aí, todo mundo vai para a rua gastar ou então pagar as suas dívidas. Esse 13º salário, então, é um salário extra que o trabalhador recebe. Se ele prestou 12 meses de serviço a uma organização, ele receberá integralmente o valor do seu salário no fim do ano, um salário a mais. Lembrando que, por exemplo, se ele começou no meio do ano, trabalhou apenas 6 meses do ano, ele receberá proporcionalmente aos 6 meses trabalhados. Então, se ele ganhava ali 1.500 por mês, ele vai receber por cerca de 750, ele não recebe o valor integral porque ele não trabalhou todos os meses do ano nessa organização. Nós temos o salário família e adicional noturno. Salário família é um valor concedido ao trabalhador, geralmente aquele trabalhador que tem um salário mínimo. Esse salário família, ele tem alguns critérios. Ele é recebido por filhos, então se eu tenho um filho ali de 0 a 6 anos, eu preciso estar informando a empresa com a certidão de nascimento, informando também a questão de vacinação, tudo adequadamente até os 6 anos. Do 7 ao 14 tem também alguns critérios de inclusão escolar e aí depois dos 14 esse benefício ele é cessado naturalmente, automaticamente, ok?
Nós temos também o adicional noturno, que ele é compreendido entre as 22 horas do período noturno até as 5 horas do dia seguinte. Então, neste período, o trabalhador terá direito a ter um valor acrescido à sua hora de trabalho. Esse valor é de cerca de 20% sobre a hora do período diurno, ok? Então, nós temos aí o adicional noturno como uma forma também de aumentar os salários vencimentos do colaborador pelo seu serviço prestado num horário não tão comum ao ser humano. Um ponto importante, adicional periculosidade. O que é isso? São trabalhos onde o nosso colaborador será exposto ao perigo. Quando essa pessoa acaba sendo exposta a situações que possam lhe causar algum risco, então ele tem direito a um acréscimo de 30% sobre o salário normal ou contratual deste empregado, ok? Então tudo que envolver um certo risco de perigo ali para nosso colaborador, ele terá direito à questão da periculosidade. Semelhante ao de periculosidade, mas não a mesma coisa, nós temos o adicional insalubridade. O insalubridade seria situações que não causam de fato um perigo imediato, um risco ali de acontecer algo grave no momento, mas que a sua exposição a um longo período de tempo pode causar prejuízos à saúde desse colaborador. Muitas vezes produtos químicos, calor ou frio excessivo, enfim, algumas questões nesse sentido. É importante nós falarmos aqui que o cálculo ele incide sobre o salário mínimo regional e não sobre o salário que está no contrato do empregado. Ou seja, o cálculo que nós vamos ter é de acordo com o salário regional pago, salário mínimo. Quando nós temos então aqui 40% para a insalubridade num grau máximo, estará sendo exposto constantemente a algo que pode lhe causar muitos danos, 20% insalubridade grau médio e 10% para insalubridade no grau mínimo. Estas exposições a situações que possam causar, de certa forma, um mal ao colaborador, vai ter esse acréscimo ou esse vencimento acrescido no holerite, na folha de pagamento. É importante nós lembrarmos que, dependendo da situação da insalubridade, a empresa também não é só pagar a questão financeira. A empresa é obrigada a ter também algumas situações que minimizem isso, pensando na saúde do colaborador. Nós não podemos, às vezes, dizer a recuperação dessa saúde. Algumas coisas nós não temos essa condição, mas medidas protetivas, preventivas, que auxiliem esse colaborador que está sendo exposto, mediante um trabalho insalubre, a situações que possam lhe causar mal no futuro. Então, não é somente a parte financeira, é pensar, programar alguma coisa que auxilie esse colaborador no futuro, na sua parte de saúde, na sua parte biológica. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre folha de pagamento. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima!